Olá. Pessoal, existe uma pergunta que a gente ouve com muita frequência e ela já foi motivo também de estudo por muitos pesquisadores, que é: existe alguma relação entre transtornos do neurodesenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro do autismo, também o TDAH e também o transtorno do desenvolvimento intelectual e alterações de pele, ou seja, manchas de pele, malformações da pele? A resposta mais adequada é depende. Depende de que tipo de transtorno do espectro do autismo você está falando. E aí então a gente precisa conhecer um grupo de doenças, um grupo de síndromes que a gente chama de neuromesoectodermoses, mais antigamente chamadas de facomatoses, né? Ou doenças neurocutâneas. Tem vários nomes para a mesma entidade. Esse grupo de doenças foi descrito no começo da década de 20 e claro que naquela época a gente não entendia exatamente a questão genética envolvida. De lá para cá, tudo isso foi esmiuçado e a gente entende perfeitamente. O que a gente precisa saber? A gente precisa saber que na vida embrionária, ou seja, quando está se formando um ser humano, existem três camadas de formação que elas são distintas, mas elas têm dependência, elas se influenciam. Então existe o ectoderma, que é a camada mais externa, o mesoderma, que é a camada do meio, e o endoderma, que é a camada mais interna. Cada uma dessas três camadas, o ectoderma, mesoderma e endoderma, vai formar uma parte do seu corpo. Então, quando nós falamos de neuromesoectodermoses, a gente está falando de um tipo de malformação embrionária que compromete algumas dessas camadas, principalmente a camada ectodérmica. Então, essa camada ectodérmica, que é a camada mais externa, ela na verdade ela é formada por três subcamadas, três subpedaços, vamos dizer assim. Um que nós chamamos de ectoderma externa. A ectoderma externa, ela vai formar a pele e todos os seus anexos. Então, as glândulas da pele, os fâneros, cabelo, unhas, tal. Ela vai formar a boca e ela vai formar a porção interna, essa cavidade, a superfície interna da cavidade nasal. Ela também vai formar o cristalino, a córnea e os olhos. Então vamos lá: pele, boca, parte interna do nariz e olhos deriva do ectoderma externo. A outra parte do ectoderma nós chamamos de células da crista neural. As células da crista neural vão formar principalmente os melanócitos, então que dão a coloração da pele, vão formar o sistema nervoso periférico, vão formar as cartilagens do nosso rosto e vão formar a maior parte dos dentes, principalmente a dentina. E o último pedaço dessa estrutura chamada ectoderma vai formar o chamado tubo neural. Então vai formar o cérebro, todo o cérebro na verdade, incluindo também parte do tronco cerebral. Vai formar a medula espinhal e vai formar a parte dos nervos motores. Vai formar também a retina, portanto a porção posterior dos olhos, e vai formar a glândula pituitária. Vocês entendem, pessoal, que então se na vida embrionária houver uma alteração genética que mude o funcionamento do ectoderma, a gente vai ter uma série de alterações no corpo que envolvem essas estruturas. É por isso que quando a gente fala de síndromes neurocutâneas, de neuromesoectodermoses, a gente está falando de um conjunto de síndromes que pode alterar de forma simultânea a formação de muitos órgãos, principalmente a pele, o sistema nervoso central, os olhos, muitas vezes o coração e os rins. Então, a resposta para essa pergunta, quer dizer, crianças com autismo têm mais risco de ter lesão de pele? Quando eu digo para vocês depende de qual tipo de autismo você está falando. Então, se você estiver falando daquele autismo clássico, aquele autismo poligênico, coisa e tal, a resposta é não. Então, não há relação de uma coisa com a outra, pelo menos não uma relação estrutural. Agora, se você estiver falando de um autismo sindrômico, a resposta é sim. Então, algumas formas de autismo sindrômico que compõem pessoas que têm as neuromesoectodermoses podem ter mais alteração de pele. Então, por exemplo, se você fala da síndrome de esclerose tuberosa,
que classicamente desenvolve um autismo sindrômico, se você fala de várias outras condições que estão dentro desse grupo de doenças, você muito frequentemente tem autismo, deficiência intelectual, alterações oculares, alterações renais, alterações cardíacas e alterações de pele. Então, pessoal, qual que é a minha dica, né? Se você tem um filho autista e ele aparentemente está dentro do autismo sindrômico, dê uma boa escaneada na pele, porque isso pode ajudar demais num diagnóstico sindrômico, num diagnóstico etiológico da causa do autismo do seu filho. Um abraço e fiquem com Deus.